Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira entrevista do projeto Cientifics. O nosso projeto foi criado com o intuito de levar o conhecimento da academia para além do perímetro da universidade, ao alcance da comunidade. Isso porque acreditamos que a popularização do saber científico, através da extensão universitária, não é apenas um dos requisitos do tripé ensino, pesquisa e extensão, mas também um compromisso social. E foi pensando assim que criamos o Cientifics. Meu nome é Daniela, sou estudante do terceiro período de Medicina na Universidade Federal de Uberlândia, sou membro do projeto Cientifics e conduzirei a nossa entrevista de hoje. Nós sabemos que, com o início do inverno nos países do Hemisfério Sul, como o Brasil, marcadamente na data de 21 de junho, que é a data do solstício de inverno, é comum que a queda das temperaturas favoreça a propagação de doenças infecciosas e respiratórias, aumentando o número de casos dessas enfermidades. E, por estarmos no inverno, elegemos essa temática como a pauta da entrevista de hoje. E para conversar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Gesmar Rodrigues Silva para ser o nosso entrevistado de hoje. Ele que é médico, alergista, imunologista, professor da UFO e uma referência na sua área. Dr. Gesmar, muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra para nós tê-lo aqui hoje com a gente. Olá, tudo bem? Para mim é uma honra estar com vocês participando desse projeto que é bem importante e trazer realmente as coisas para a comunidade é de suma importância. Faz parte do nosso papel dentro da universidade. Muito legal. Então, vamos começar a nossa entrevista. Vou começar a fazer uma série de perguntas para o doutor. Primeiramente, doutor Gesmar, o frio ele parece que favorece a disseminação de doenças respiratórias, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas quando adoecem se o acometimento trata-se de uma gripe, trata-se de um resfriado, uma alergia respiratória, já que os sintomas são muito parecidos. Como que nós podemos diferenciá-los? O que diferencia uma gripe, um resfriado, uma alergia respiratória? Então vamos por etapa. Primeiro vamos falar dos resfriados e da gripe. Na verdade, tanto o resfriado quanto a gripe são quadros virais. No resfriado, a gente tem diversos vírus que podem causar sintomas muito parecidos, que acometem a parte mais alta da via aérea, sem entrar no pulmão, em outros locais, mais para baixo da via aérea. E esse quadro do resfriado, ele vai levar, principalmente criança, mas também adultos, a ter uma rinofaringite. O que que é isso? É a irritação do nariz, da garganta, onde eu vou ter realmente um pouquinho de dor na garganta, vou ter uma coriza clara, posso ter febre associada. E aí, depois do segundo ou terceiro dia, essa minha secreção que era clarinha passa a ser uma secreção mais espessa, eu começo a ter uma tosse com um pouquinho de catarro, e é um quadro, no geral, autolimitado. A rinofaringite, nós temos diversos vírus que realmente causam ele, o rinovírus é o mais comum, o coronavírus pode causar esse tipo de quadro, entre outros. Quando a gente fala em gripe, a gente já está falando no acometimento pelo vírus influenza. Então, o vírus influenza, ele pode dar esse quadro só alto, mas em algumas pessoas eu posso ter o acometimento da via aérea inferior, especialmente crianças muito pequenas, idosos e pacientes que tenham algum grau de alteração do sistema imunológico, imunocomprometidos. Então, são pessoas que podem ter quadros de acometimento pulmonar, o que torna mais grave. Quando a gente tem o quadro gripal, ele começa com uma rinofaringite. Também pode ter febre, mal-estar, dor no corpo, a garganta doendo, o nariz escorrendo, só que aí o acometimento realmente mais baixo, ele passa a ser mais intenso. É diferente do quadro da alergia. O quadro da alergia, ele não tem muita coisa a ver com frio não, tá. O quadro da alergia, ele é desencadeado pelo contato com alérgenos que estão na via respiratória. E o quadro de alergia, ele vai causar na criança, vamos dizer, na criança e no adulto, a rinite. O que que a gente vai ter na rinite? A rinite é a inflamação do nariz. Então não tem o acometimento da faringite, não tem dor na garganta. É só o nariz. O nariz que coça muito. Então nós temos os sintomas básicos, né, que é o prurido nasal, a coceira, a crise de espirros, tá? A coriza, e eu posso ter realmente uma obstrução nasal.
esse quadro da rinite alérgica, ele não vai vir com febre nunca, tá? E não vai ter aquele mal-estar, aquela dor no corpo, aquela dor na garganta, isso não vai aparecer em conjunto. Então, isso ajuda muito a gente a separar o que que é um quadro do outro. Então, muitas vezes, quando eu estou avaliando um paciente, eu sempre vou perguntar na história mal-estar, dor no corpo e outras coisas que acontecem. Durante o frio, o que a gente tem são as pessoas que convivem em ambientes mais fechados. E convivendo em ambientes mais fechados, eu tenho a transmissão muito maior de uma pessoa para outra, porque elas estão no contato próximo. Na nossa região, a gente tem uma particularidade ainda, que o frio, além de frio, ele é seco. Então, isso diminui o movimento ciliar que nós temos em toda a via respiratória, diminuindo a eliminação dos vírus, o que favorece com que a gente tenha maior disseminação desses vírus na nossa via respiratória e aí causando doença. Acho que eu falei muito, né? Falou, esclareceu muito bem esse assunto. Então, vamos continuar. E como que se dá a prevenção e o tratamento para a gripe e para o resfriado? São os mesmos? Então, é um pouquinho diferente. A prevenção é a mesma. O que a gente vai fazer é o seguinte: o que que a gente tem que pedir? Olha, evitar o contato com as pessoas doentes. É uma coisa transmitida de pessoa a pessoa. Então, você sabe que a pessoa está doente, você vai evitar o contato. Em segundo lugar, se a gente vai ficar num ambiente, esse ambiente tem que estar ventilado, isso diminui as chances de contaminação. O maior problema para as crianças nessa fase é a escola, né? Vão para a escola, as crianças vão todas doentes para a escola e acaba um passando para o outro. O ideal seria, né, que se as crianças que estão doentes não fossem para a escola. Então, se o menino está com o nariz escorrendo, dor na garganta, tosse, febre, melhor que ele não fosse para a escola. Às vezes é uma situação difícil, mas esse seria importante para que a gente quebrasse o ciclo e diminuísse a transmissão, tanto da gripe quanto do resfriado. Em termos de tratamento, os quadros de resfriado, eles não necessitam de nenhum tratamento específico, tá? O que a gente realmente faz para esses pacientes são medidas para evitar que essa pessoa tenha o mal-estar, como analgésicos, que tenha febre, como antitérmicos, e fazer toda a limpeza da via aérea para diminuir a obstrução nasal e a chance das complicações, que são as otites, sinusites e até mesmo pneumonias. Já no quadro da gripe, quando a gente tem um surto realmente de gripe, existe a possibilidade de você fazer medicamentos, que, se você pega bem no começo do quadro, eles têm alguma eficácia. O grande problema é que a gente não tem o hábito de fazer os exames de vírus. Então, assim, é meio inviável a gente ficar fazendo medicação para todo mundo numa suspeita de gripe, a não ser que a gente tenha um exame mesmo, tá? Nas pessoas de maior risco, a gente poderia realmente usar essa medicação nas primeiras horas, do quadro e poderia realmente levar a uma diminuição da gravidade, especialmente nas crianças pequenas e nos pacientes idosos, que são aqueles de maior risco, tá certo? Mas, no geral, as medidas são as mesmas para os dois quadros. Entendi. Interessante. E quanto a doenças como rinite, sinusite, crise de asma, bronquite, que também aumenta consideravelmente no inverno, há alguma relação de casualidade? Sim, sim, sim. O que que acontece? O quadro da rinite, não. É porque os sintomas são os mesmos. Então, quando eu tenho um resfriado, a gente tem uma inflamação no nariz. Então, os sintomas são parecidos. Mas não é no quadro da rinite é isolado, né? Só a alergia. No quadro realmente da rinofaringite viral, do resfriado, né? E mesmo da gripe, eu tenho outros sintomas em conjunto, como eu falei anteriormente. Agora, o que acontece? Dentro dos pacientes que têm asma, a asma é uma doença multifatorial. A alergia é só um dos fatores para ela. Mas o principal desencadeador de crises de asma são os quadros virais, especialmente o rinovírus. O vírus que com maior frequência, até porque ele é muito mais frequente, está associado com crises de asma.
Então, realmente, nesse período onde a gente tem mais quadros virais, a gente tem mais exacerbações da asma. Então, é aquele paciente que às vezes vem controlado, mas ele pega o quadro viral e com o quadro viral ele faz um broncoespasmo e aí a gente diz que ele tem uma exacerbação do quadro da asma dele, ele faz uma crise. Uma coisa interessante, até para a gente comentar, o termo bronquite não é um termo adequado para ser usado. A doença chama asma e seria a exacerbação da asma. Que o pessoal fala popularmente bronquite, mas não é bronquite, é asma, né? A gente gostaria que os médicos usassem o nome correto. Eu já vi também bronquite asmática. É, é que hoje a literatura, ela é muito tranquila. Hoje já existe os guidelines recomendam. Esse termo bronquite asmática, isso não existe, né? Uhum, O termo correto é asma. uhum, sim. E o que que as pessoas precisam saber a respeito das infecções virais no inverno? E a respeito das alergias? Como que a gente pode diferenciá-las? Então, a diferenciar os dois é a história clínica do paciente, né. O paciente que tem um quadro de rinite alérgica, ele já tem uma história prévia, né. E a rinite, ela vai vir quando não por causa do frio, quando ele tem contato com aquilo que ele tem alergia no dia a dia. Então o sintoma dele é muito específico. Uma das coisas que eu falo muito para os pacientes que têm rinite alérgica, ele está em dúvida se ele está com rinite ou se ele está ficando resfriado, toma um anti-histamínico, que é o antialérgico, né, que o pessoal chama, mas é um anti-histamínico. Se ele melhorar com anti-histamínico, é porque era só uma crise de alergia. Se ele não melhorar, é porque eu estou frente a um resfriado, frente realmente a um quadro gripal. São coisas diferentes. Lembrar que o quadro gripal e o quadro resfriado, eu tenho uma doença sistêmica, né? O vírus passa por mim, eu tenho febre, dor no corpo, mal-estar. Enquanto na rinite alérgica, é só meu nariz que está incomodando, coçando e espirrando. Enquanto no quadro de rinofaringite eu tenho todas as outras coisas que vêm junto. Então são coisas muito diferentes, embora de vez em quando o pessoal confunda, né. É muito comum a gente ver os pacientes que estão, por exemplo, crianças pequenas, estão resfriando muito, os pais acharem que a criança tem alergia porque está resfriando muito. Não, é porque está indo para a escola, está pegando um atrás do outro, e aí as pessoas acham até que: "Ah, meu filho é muito alérgico", mas na verdade não. Um ponto importante para os pais é que alergia nunca dá febre. Jamais dá febre. Então, se tem febre, se tem dor de garganta, não é alergia. É outra coisa. Certo. E como que acontece biologicamente um processo alérgico no corpo humano? Por que que ele causa tantos problemas incômodos, tantos sintomas incômodos? Na verdade, imagina bem, um processo alérgico, na verdade, é um erro do sistema imunológico. Em geral, quando a gente entra em contato com proteínas orgânicas que não nos fazem mal, nós produzimos anticorpos chamados neutralizadores. IgG, IgA, que só neutralizam aquela proteína estranha que eu estou tendo contato. Isso não gera um processo inflamatório no meu corpo. Quando eu tenho um processo alérgico, um paciente que tem a genética de alergia, ele tem uma predisposição em produzir um outro tipo de anticorpo, que é o anticorpo da classe IgE, contra uma determinada proteína orgânica. A gente só tem alergia principalmente as alergias IgEs mediadas, para substâncias orgânicas, tá? Então, eu vou ter alergia de quê numa rinite alérgica? Eu vou ter de ácaros, epitélios de animais, fungos, pólens de plantas, eh, restos de insetos como baratas. Então tem que ter uma proteína, né, é uma coisa orgânica. Então, quando eu entro em contato, eu produzo esse anticorpo errado, esse anticorpo da classe IgE é um anticorpo que na natureza ele existe para combater vermes. Então, é um anticorpo que não trabalha sozinho. Ele se liga a muitas células, principalmente eosinófilos e mastócitos, que têm substâncias extremamente inflamatórias. Porque na natureza, imagina, esse anticorpo vai se ligar no verme e vai jogar essas substâncias inflamatórias para tentar matar o verme. Só que imagine isso acontecendo, por exemplo, no seu nariz. Você lá inala um ácaro, e aí você inalou aquele ácaro, o seu corpo vai jogar essas mesmas substâncias inflamatórias que ele usaria para matar um verme
mas não tem um verme, é o seu nariz. Então, o que desencadeia ali? Desencadeia um processo, uma vasodilatação importante, e uma vasodilatação acompanhada de um processo inflamatório que vem em seguida. E aí, essa inflamação é que leva aos sintomas incômodos. Então, na rinite, o meu sintoma incômodo é a coriza, a coceira, a obstrução e as crises de espirros. Quando isso chega a nível do pulmão, eu tenho um broncoespasmo que vai fazer com que a pessoa tenha falta de ar. Se é na pele, eu vou ter lesões e que podem realmente ser do tipo urticariforme, que é mais comum, e que dão uma coceira intensa, um incômodo intenso, por gerar esse processo inflamatório ali na pele. E eu posso ter, inclusive, uma reação generalizada, que é chamada de anafilaxia, que normalmente acontece com uma alergia a alimentos ou com insetos himenópteros, como venenos de abelha, de marimbondo, de vespas, onde eu posso ter uma reação generalizada e que aí sim eu posso ter um acometimento em todo o corpo, levando à falta de ar, levando à queda de pressão e podendo levar à morte realmente da pessoa. Certo. E por que que as crianças costumam ser a faixa etária da população mais atingida por infecção viral nessa época do ano? Eu achei que você ia perguntar por causa das alergias, mas vamos por 2 etapas, vou falar as 2, já que você fez a pergunta. Primeiro, o que acontece com a criança? A criança ela nasce com o sistema imunológico pronto para trabalhar, mas ele ainda não está totalmente maduro para poder, trabalhar de forma plena. Imagina um computador que você comprou ele veio só com Windows, né. Ele consegue trabalhar? Consegue, mas eu preciso carregar diversos outros programas no meu computador para que esse computador possa trabalhar plenamente. Eu tenho que carregar o Office, eu tenho que carregar, antivírus, tenho que carregar um monte de coisa. O sistema imunológico da criança é a mesma coisa. Ele nasce só com a imunidade inata trabalhando. E aí, à medida que ele vai tendo contato durante a vida com, diversos vírus, a gente vai realmente carregando os nossos programas de defesa. Então nós vamos carregando à medida que a gente vai tendo contatos na nossa vida. Alguns contatos vão levar à doença, outros contatos não vão levar à doença, mas nós vamos carregando vacinas, etc. Então, o que acontece com a criança, principalmente a criança pequena? Aquela criança entre 2 e 5 anos, que ela já saiu do aleitamento materno, e principalmente aquela que vai para a escolinha ou para a creche. Ela vai entrar no meio onde muitas outras crianças vão estar doentes. E eles vão disseminar de um para outro, sem ter um sistema imunológico que está totalmente preparado. Então, eles começam a ter infecções uma atrás da outra. Numa criança que fica em casa, eu espero que ela tenha por ano uns 4, 5 quadros virais de resfriados por ano, né, rinofaringites, resfriados. Se ela vai para a creche, eu espero que ela tenha cerca de 12 por ano. Então, para creche, escolinha, nessa idade precoce. Aí, à medida que a criança vai carregando os programas, ela vai se tornando cada vez mais preparada e ela tem contato com o vírus, só que o corpo dela está preparado, ela não desenvolve os sintomas. E aí, a partir de 6, 7 anos de idade, ixi, despenca o número de infecções virais da criança. Então, a faixa etária do pré-escolar, de 2 a 5 anos, é a faixa etária onde a gente tem muito mais quadros virais recorrentes realmente, porque está com o sistema imunológico num processo de amadurecimento. Ele já está pronto, ele só precisa amadurecer. Tá? E por esse mesmo motivo, a faixa etária das alergias também são as crianças. Tá? As crianças é que são até, mas aí um pouco mais longe, né? Elas vão até os 14 anos de idade normalmente, é a fase em que mais nós temos os quadros de rinite e asma, que realmente são mais importantes. Nesse período, a criança que tem a predisposição genética, ela está trabalhando muito errado. E o corpo dela ainda não se acostumou com as outras coisas. A única doença que vai melhorando à medida que a gente envelhece realmente
são as doenças alérgicas. As outras todas pioram. As únicas que melhoram quando a gente envelhece são as doenças alérgicas. Então, também as alergias, elas são muito mais frequentes na criança. Só que a rinite alérgica mesmo, ela normalmente começa depois dos 5 anos de idade. A gente brinca que Deus faz tudo direitinho, dos 2 aos 5 é para os meninos ficar bem resfriado mesmo, uma vez atrás da outra. E dos 5 em diante é para ter alergia. Então dá para a gente separar bem uma coisa da outra. Certo, interessante. E que comportamentos os pais ou os cuidadores da criança podem adotar nesse período para se precaverem e prevenir o adoecimento dos filhos e até o próprio adoecimento mesmo, né, para não passar para os filhos? Nessa época do ano, você vê que está todo mundo doente. E o vírus ele passa de um para o outro. Então por que que as crianças acabam ficando muito doentes? É porque ela chega na escola, o amiguinho está doente, né? Então o comportamento mais importante nessa época do ano seria realmente que os pais não mandassem as crianças doentes para a escola. E evitassem, quando as crianças estão doentes, realmente, de sair para a criança ter contato com outras crianças e não passar para as outras crianças, né? Fora isso, a gente pede, nesse período, para evitar ambientes fechados, porque os ambientes fechados com muita gente realmente facilitam a propagação viral, né? Preferência por ambientes abertos, evitando aglomerações, porque diminui a chance realmente de você contrair. Mas se você for pensar na prática, o mais importante é não mandar o seu menino que está doente para a escola, porque ele vai passar para o outro, aí o outro vai pegar, vai chegar em casa, vai passar para o pai e para a mãe, e aí o negócio não para. Certo. Não, eu vou falar mais uma Ah, coisa que eu esqueci. ah. É o seguinte, a gente vive hoje a moda das vitaminas. Aí o povo fica, não, dá a vitamina disso, a vitamina daquilo, a vitamina daquilo outro, para melhorar a imunidade, para não ficar resfriado. Ó, nada disso funciona, né? A gente só suplementa vitaminas para pacientes que estão em falta. Todas as vitaminas e sais minerais, eles devem vir da alimentação adequada das crianças e não de suplementação. A suplementação não vai melhorar o sistema imunológico da criança. Então, assim, a gente só suplementa a criança que realmente tem déficit daquele nutriente, seja porque ele não está ingerindo direito, seja porque ele tem alguma doença que não deixa ele absorver o nutriente. Caso contrário, isso de ficar dando vitamina é modinha, isso não melhora em nada o sistema imunológico da criança. Certo. Agora, doutor, falando especificamente sobre as alergias, nós já conversamos o que causa as alergias, como elas acontecem, e em relação ao tratamento, como seria um tratamento para uma alergia? Então, a gente tem que dividir bastante as alergias, que nós temos vários quadros. Então, eu vou dividir por algumas doenças mais importantes. Primeiro, a rinite. Então, dentro da rinite alérgica, a primeira coisa que a gente pede é a gente tentar saber o que que ele tem alergia, existem testes que nós fazemos para isso, diminuir a concentração daquilo no ambiente em que a criança fica por mais tempo, especialmente no seu quarto, que é onde ele dorme, ele fica várias horas por dia. E nós temos medicações que são tópicas, medicações nasais, que são as medicações recomendadas para essas crianças, onde a gente vai realmente reduzir muito o processo inflamatório e aí a melhora dos sintomas e diminuir a chance de, no contato com aquilo que ele tem alergia, ele ter crises importantes. Então, esses medicamentos, eles são utilizados a longo prazo. Nas situações onde a gente não tem um controle adequado, existe o processo de dessensibilização. Eu sabendo aquilo que a criança tem alergia, eu posso realmente fazer uma forma de tratamento onde eu ofereço aquilo que a criança tem alergia em doses crescentes, por uma via alternativa. Se a doença é respiratória, eu posso fazer tanto por via subcutânea ou sublingual, os alérgenos em que ela tem alergia, e isso vai promover uma tolerância imunológica. Normalmente a gente usa essa dessensibilização para os pacientes que têm uma rinite de muito difícil controle, que não melhoram bem com a medicação nasal, ou para pacientes que têm uma rinoconjuntivite, que além do nariz, o olho fica muito acometido, tá?
No quadro de asma, a gente faz o mesmo princípio de tentar eliminar aquilo ou diminuir a quantidade do alérgeno que ele tem realmente a asma, e existem medicações também específicas para o controle da asma. A gente faz essas medicações por via inalatória, são sprays feitos com máscara, tá? Que a medicação vai diretamente para o pulmão, evitando assim eventos adversos da medicação. Onde a medicação pode ser necessário que seja feita todos os dias ou só nos momentos em que o paciente sentir alguma coisa, dependendo da análise de cada caso. Nós temos os quadros de dermatite atópica, onde o cuidado básico é a hidratação da pele e medicamentos também tópicos para poder diminuir as lesões da pele que realmente coçam muito e incomodam, tá? E esses são os 3 tipos mais comuns. Dentro das alergias alimentares, nós temos 2 processos, dependendo do alimento, o tratamento é exclusão, dependendo do alimento e da gravidade, o tratamento pode ser a dessensibilização. Do mesmo jeito que a gente faz para a parte respiratória, nós podemos fazer para os alimentos também, tá? Então existe, dependendo do que realmente está cometendo de alergia, a gente tem diferentes tipos de tratamento e sempre nós tentamos tratar as alergias de forma local, evitando medicamentos por via oral, que nós utilizamos apenas em casos de algumas crises mais agudas para o controle do quadro. Certo, muito interessante isso. E em relação ao nosso hospital universitário, o Hospital de Clínicas da UFA, como é que é a estrutura do hospital para o recebimento desses pacientes em quadro de alergias? Então, o nosso hospital, ele está integrado ao SUS por meio da regulação, que a gente tem regional. Então, o nosso hospital, ele é referência de 34 cidades, então além de Uberlândia, outras cidades, integrado com a prefeitura também municipal de Uberlândia. Existe um sistema de regulação. Nós hoje temos aqui, na universidade, em torno de 12 ou 13 ambulatórios específicos para alergia. Então, nós temos 3 profissionais contratados e nós temos a residência em alergia e imunologia. Então, nós temos a formação de profissionais também no hospital. Então, nós fazemos o atendimento desses pacientes que vêm encaminhado dessa regulação, tanto da prefeitura quanto dessas outras cidades que são parte da nossa regulação. Então, esse encaminhamento normalmente é feito ou via os postos de saúde, tá? Ou via as UAIs, ou via o hospital municipal daqui de Uberlândia, né? Então, as prefeituras, via as UBSs regionais, fazem esse encaminhamento e esses pacientes têm um agendamento. Dentro do hospital, a gente tem ambulatórios gerais, onde atendemos tudo, temos ambulatórios que tratam especificamente das dermatites, ambulatórios específicos para rinoconjuntivites graves, ambulatórios para pacientes com problemas imunológicos e ambulatórios para pacientes com asma, né? Então a gente tem ambulatórios gerais e quando o caso é mais grave, ele é direcionado para uns ambulatórios específicos. Nós temos a capacidade de fazer vários exames, fazemos aqui na universidade os testes alérgicos, as dosagens de IgE total, que fazem parte, verificação de eosinófilos, e também fazemos os testes de provocação, tanto para alimento quanto para medicações, caso seja necessário. É um serviço bem completo, fazemos bastante coisa, porque somos a linha final, né? É onde toda a região termina para a gente poder tratar as alergias. Mas o nosso objetivo, Daniela, aqui na universidade é pegar os casos mais graves. Porque os casos mais simples, a gente espera que o próprio pediatra ou clínico trate esses pacientes na própria unidade básica de saúde. E que vai chegar para a gente aqueles que realmente não tiveram um controle adequado dentro do tratamento básico na unidade de saúde. Certo. Acabou que sua pergunta já direcionou para a minha última pergunta, que era para falar especificamente para os pais que estão nos assistindo, o que eles deveriam fazer para ter acesso a esse tipo de serviço. É isso aí. Então, ó, não existe uma marcação direta.
O nosso sistema de saúde, ele é baseado em unidades básicas e unidades de atendimento, terciário, que são as unidades com especialidade. Então, o o o fluxo adequado é, da unidade básica, iniciar o tratamento com o pediatra ou com o clínico, e realmente não tendo melhora, ele faz o encaminhamento para o hospital por esse sistema, é o SISREG, que é o Sistema de Regulação de Saúde do Estado de Minas Gerais. Certinho, muito bom. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Doutor Gesmar, muito obrigada por todos os esclarecimentos, a entrevista foi ótima. Agradeço em nome de toda a equipe do Cientifics, agradeço por podermos contar com você aqui hoje. E obrigada também por você que está vendo esse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até mais, eu que agradeço. Tchau, tchau, galera.